Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da LKM Tecnologia. Hoje nós vamos falar de um tema super importante que está aí às portas. Nossa reforma tributária inicia pouco mais de 30 dias aí, a partir do dia 1º de janeiro de 26. Nós já temos que fazer todo o envio de documentação, emissão de notas fiscais com os novos tributos aí do IBS e também da CBS. E hoje a gente tem aqui com um convidado muito especial, nosso parceiro aqui, o Vinícius, da Thomson Reuters, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas mudanças e como que a gente consegue aí ajudar você, nosso parceiro, nosso cliente, a superar este momento de transição, esse período aí longo que nós vamos ter com a reforma tributária, né? Nós temos aí praticamente 7 anos de um período de transição extenso e com algumas adequações que são realmente muito importantes a serem feitas neste momento, tá? Bom, eu vou me apresentar, eu sou o Rodrigo Guilhoto, eu sou diretor da vertical de negócios Thomson Reuters dentro da LKM Tecnologia. A LKM é uma empresa que completou 30 anos nesse ano de 2025, tá? O nosso compromisso aí é impulsionar o sucesso do nosso parceiro, do nosso cliente aí, sempre considerando e contando com um ambiente ali de constante evolução. Nossa sede própria fica no Alto da Lapa e a gente tem aqui uma divisão muito bem estruturada para conseguir atender todos os nossos clientes, tá? Hoje, atualmente, a gente tem um pouco mais de 150 clientes ativos que são atendidos pela nossa carteira. Nos últimos 5 anos, aí, mais de 700 projetos foram entregues com sucesso. A nossa atuação ela ocorre em todo o território nacional, também América do Sul, Central, do Norte e da Ásia, principalmente aí no atendimento aos clientes globais. O time de profissionais da LKM é composto por profissionais com grande experiência e especialistas em compliance e governança fiscal, então isso é muito importante, principalmente nesse momento de transição que a gente está vivendo e entender contar aí com parceiros, com profissionais que entendam e consigam falar a mesma língua de quem está aí do outro lado, com as dores, com as dúvidas e as necessidades do dia a dia. A nossa vertical de AMS, ela entrega um pouco mais de 7 mil horas todos os meses. Hoje, nosso time tem mais de 170 colaboradores diretos e, o mais importante, com baixo índice de turnover, tá? Então, isso no setor, no segmento de consultoria, é algo louvável, algo que realmente vale a pena destacar. Por sermos um time com grande experiência e compliance na área fiscal, a gente também desenvolveu algumas soluções complementares para apoiar a cadeia de suprimentos dos nossos clientes, inclusive algumas delas são certificadas pela própria SAP, e somos parceiros aí, parceiro premium da Thomson Reuters e também parceiro SAP. Um dos pontos importantes dentro da LKM é a valorização dos relacionamentos de longo prazo, né? Então, é um dos pontos importantíssimos. A LKM não quer apenas fazer um único projeto, e sim ser um parceiro ali para toda a jornada de estrada, né? Eu tenho 15 anos de empresa e tenho clientes que eu atendo desde quando eu acessei, quando eu ingressei na LKM há 15 anos atrás. Então, isso mostra um pouquinho desse relacionamento a longo prazo, tá? Hoje, para conseguir atender melhor toda a nossa estrutura de clientes, a LKM está segmentada em 4 verticais de negócio, tá? Nós temos uma vertical que cuida especificamente do SAP, então da implementação do RP, da parte de melhorias, de upgrades, rollouts. Uma vertical voltada para todas as soluções Thomson Reuters, e aqui eu não estou falando só da vertical de techs da Thomson, como também da parte de comércio exterior, da Global Trade, do SGT, tá? Então, toda a parte de licenciamento e realização dos projetos das mais diversas naturezas. A nossa terceira vertical é a vertical de soluções, né? Produtos que foram desenvolvidos pela LKM que tem o objetivo de complementar o dia a dia dos nossos parceiros Thomson Reuters e SAP e auxiliar os clientes de toda a cadeia de suprimentos. E fechando essas verticais de apoio, a gente tem a vertical de suporte, suporte AMS, que dá sustentação para as 3 áreas, para as 3 verticais, e tem ali a realização de
desde um suporte com baseline a atendimentos presenciais, remotos, outsourcing ou até mesmo alocação de profissionais direto para o dia a dia dos nossos clientes. Bom, rapidamente falei sobre a LKM, porque o mais importante é a gente falar um pouquinho das soluções dos produtos Thomson Reuters e como a gente consegue fazer todo esse suporte e aparato para vocês. E eu chamo para esse papo aqui o Vinícius da Thomson para conseguir explanar para a gente um pouquinho, Vinícius, como é que o Tax Analyzer é um dos maiores aliados aí dos nossos clientes nesse processo da transição da reforma tributária. Vinícius, com você. Boa, Ilhoto, obrigado. Primeiramente, um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo tempo. Vamos aproveitar aqui e explorar o máximo que a gente conseguir do Tax Analyzer e mostrar aqui como a Thomson Reuters, a LKM vão apoiar vocês nesse cenário de reforma tributária. Deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Ok. Bom, falar primeiro um pouquinho da Thomson, tá? A Thomson Reuters é uma empresa de tecnologia muito conhecida globalmente, né? Ela já vem aí desde muitos anos atuando com tecnologia, com conteúdo, unindo as duas coisas para trazer ali um perfil de Trust Advisor, né? Realmente ali para os clientes, trazendo tecnologia, informação com principalmente segurança nesses pilares, tá? Então a gente ajuda aí, né, as empresas a principalmente aí entender essas mudanças em relação ao futuro, então tanto atender o que vocês têm hoje, tanto quanto preparar o que vocês têm para o futuro. Isso está muito linkado à reforma também, principalmente o cenário de reforma traz essa reflexão, porque a gente sabe que a reforma vem para, vamos dizer assim, simplificar, né, muitas coisas em tax. Porém, até essa simplificação, lá em 2033, a gente vai quase que dobrar aqui as atividades do setor tributário. Então, vocês têm que continuar, né, entregando obrigação acessória, continuar no operacional, né, a gente vai ter mudanças nesse operacional, então eu vou ter uma diminuição gradual ali de alíquotas, eu já vou ter um trabalho a mais, né? Sem falar que eu vou ter um trabalho iniciando do zero para concorrer com esse trabalho que eu tenho hoje. Tá? Então, o que vai acontecer nesses próximos anos é justamente a inflação de atividades na área de techs. Tá? Então, onde a Thomson Reuters apoia? Trazendo aí a simplificação dessas demandas. Então, trazendo o profissional para o lado analítico. Tá? Tirando o operacional, automatizando tarefas aí com segurança, tá? E principalmente fazendo sentido para cada cliente. Ok? Então, a ideia da Thomson Reuters principalmente é dar a segurança e também a liberdade aqui para os profissionais de techs, né, focarem exatamente agora na reforma, no que importa, que é a gestão, que é o grande protagonista agora desse cenário de reforma. Tá? Então, a Thomson Reuters é uma empresa global, tá? Vou falar um pouquinho sobre como que ela nasceu, foi crescendo, né? Foi se transformando ao longo do tempo. A gente tem aí, globalmente, aproximadamente 26 mil funcionários, tá? E atua em mais de 75 países aí em todo o mundo. Isso é importante para vocês entenderem o tamanho da estrutura que a Thomson Reuters tem. Tá? Eu não sei se vocês aqui estão aqui hoje chegaram a participar do Synergy esse ano, que foi um evento que a gente fez no começo do ano, que teve mais de 2.000 pessoas por dia, tá? Foram 2 dias ali, um evento enorme, tá? Mostrando ali que a Thomson Reuters tem um compromisso muito forte em atender nossos clientes ali, principalmente dar uma tranquilidade maior para esse cenário de reforma, tá? Então, a Thomson Reuters é líder aí global em soluções de informação, tá? A gente teve aqui, primeiro, né, em 1850, aqui a criação da Reuters, tá? Uma agência ali de notícias, enfim, na época. É, o jornal Thomson, né, eram separados, né, antigamente. Então, primeiro teve a Reuters e a Thomson é do Canadá, a Reuters é britânica, tá? Então, ao longo do tempo ali, né, enquanto a Reuters crescia, a Thomson também crescia. A gente teve essa fusão ali, na verdade, a Thomson adquiriu a Reuters, tá? Aí, nesse meio tempo, formando em 2008 aqui a Thomson Reuters, ok? E seguindo aí também, né, no pilar de tecnologia, né, principalmente a Thomson, começou ali com jornais, a gente vê datados aqui que falam até de que no início, lá em 1900 e alguma coisa, bem no comecinho ali,
atuavam até com pombo-correio, tá? Então a gente vê a evolução dessa tecnologia, né? Na época, o pombo-correio era a maior tecnologia que tinha, tá? Hoje a gente já tem, né, muito mais aí evolução no setor e a Thomson Reuters continuando aí, trazendo esse legado e essa longevidade como Trust Advisor aí trazendo, procurando sempre ali trazer a fidelidade das informações e o conteúdo, tá? Sendo sempre respeitada aí globalmente. Inclusive, após, né, adquirir aí a Reuters, formando a Thomson Reuters. Hoje a gente atua aí basicamente em três pilares, tá? Que é aqui no Brasil a gente atua no setor de techs, setor de GTM ali, que é o comércio exterior, e também no setor de legal, tá? Hoje a gente vai falar principalmente aqui de techs, tá? Mas é importante saber que a Thomson Reuters tem outros pilares ali também de atuação, tá? E assim, só para vocês entenderem o tamanho da Reuters, né, da Thomson Reuters. Falando de conteúdo, sempre que vocês veem uma notícia, e a notícia ela é global, por exemplo, o novo Papa saiu. Então você vai olhar a foto lá embaixo, tem o crédito ali Reuters, tá? A grande maioria das notícias tem, né, esse nome Reuters, não só a Reuters, como a Thomson Reuters como um todo, ela é muito grande, muito reconhecida mundialmente, tá? Falando aqui, de novo, né, sobre os pilares aqui de atuação, então comércio exterior, aqui soluções para gerenciar justamente essa entrada, saída aí de mercadorias, de bens e mercadorias, serviços, enfim, tá? O setor tributário, que é onde eu atuo, tá? Ah, Aqui a gente vai ter, né, soluções justamente para atuar em cenários atuais, onde você já tem aí, né, todo o atendimento, e para o cenário de reforma também, que a gente vai falar um pouco hoje de Analyzer, e tá soltando sempre aí também atualizações sobre as soluções e o que vai ter de novidade também, tá? E o setor jurídico também é um pilar muito forte da Thomson Reuters. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor jurídico ele está um pouco à frente do setor de techs. Então, para vocês terem a dimensão assim do tamanho do setor jurídico também dentro da Thomson Reuters, tá? E o legal aqui, falando do setor jurídico, é que a gente está trazendo também uma IA agora, generativa ali, que ela busca, né? Ela busca não, ela é desenvolvida para atuação diretamente para o setor jurídico, tá? Ela chama CoCounsel. Podem acompanhar aí nos portais da Thomson. É, a gente vai ter aí também uns dobramentos mais para frente também, que podem trazer também benefícios para o setor tributário, mas principalmente a gente já está lançando aqui, né, uma IA para apoiar profissionais do setor jurídico também, né? Então, por exemplo, eu quero resumir um documento, né? Eu quero verificar um contrato, a gente consegue fazer ali através dessa IA, tá? Que é muito forte e traz também ali, como eu falei, segurança, né? Porque hoje muitas empresas elas estão tendo aí vazamento de dados, porque, por exemplo, vão buscar uma IA que não tem um banco de dados ali próprio para aquela empresa. Então, aqui a gente já está falando de uma IA que tem um banco de dados destinado a cada cliente, né? Então, ele é segregado para cada cliente, ok? Trazendo uma segurança aí que é o grande pilar da Thomson Reuters, ok? Falando um pouco de soluções, né? Aí, como o Grioto também falou, a gente tem soluções aqui a nível Brasil, soluções em Tex, GTM e Legal, tá? Soluções que atendem também aí Latam, México, principalmente aqui, né? A gente vai falar aqui das soluções e hoje principalmente também do Tex Analyzer aqui no setor de Tex para o Brasil. E vamos falar aqui um pouquinho de Tex Analyzer, tá? Só deu um golinho de água. Boa, vamos lá. Então vamos falar de Tex Analyzer. A gente está trazendo grandes novidades aí no Text Analyzer para a reforma, mas é muito importante também falar do que já existe no Text Analyzer, né? Porque o que já existe é a base para a gente continuar, né? E para a gente ter insumos ali de qualidade para poder atuar no sentido de reforma tributária. Então, só um pouquinho aqui da tecnologia, né? É uma solução em nuvem, a gente tem um escopo aí de atendimento, né? Falando de auditorias ali de obrigações estaduais, CMS, enfim, tem, além das auditorias, também tem os SPEDs, né? Auditoria de SPED, cruzamento de informações, então eu quero cruzar ali informações correlatas, então, eu tenho uma base aqui de notas fiscais, eu quero cruzar com o meu SPED fiscal para verificar se as notas estão todas ali dentro da obrigação. Eu posso fazer auditorias unitárias, então, como eu falei, SPED, né, FD, contribuições. A gente tem uma listagem aí enorme
de auditorias que podem ser realizadas, tá? E a auditoria, né, a ideia aqui é realizar, claro, sempre antes da entrega. Então, para fazer uma auditoria, basicamente a gente precisa ali do documento em padrão que vai ser entregue para o fisco, tá? Então, eu tenho um documento aqui, uma obrigação pronta, é só eu subir no PVA para entregar, ok? O PVA vai fazer ali a validação da estrutura e nós aqui no Analyzer vamos fazer a, a auditoria do conteúdo, tá? A validação do conteúdo, que é muito importante. Então, atende aqui diversos segmentos, né? Basicamente atende ali a todo segmento que entrega obrigação acessória. E a gente atua aqui com uma base, né? O Analyzer que hoje ele atua ali da metade ali, vamos dizer, da cadeia de techs para frente, vai atuar aí no cenário de reforma, agora no cenário como um todo, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho das funcionalidades e a gente foca aqui na parte mais interessante hoje, que é a parte de reforma tributária. Tá? Então, o que que a gente tem hoje, né? A gente tem ali as auditorias e cruzamentos, como eu já falei um pouco. A gente tem o gestor de entregas, né? Então, eu que fui da área de negócio, sei que é difícil controlar ali as entregas que a gente tem mensalmente ou semestralmente, quem são os responsáveis. Eu controlava isso no Excel, mas a gente sabe que o Excel, assim, ele ajuda muito, mas ele não é uma ferramenta focada na gestão de entregas. Então, o Analyzer ele tem aqui, né, uma estrutura focada em gestão de entregas, onde oferece dashboards, né, profissionais ali específicos para entrega de cada obrigação, alertas para entrega. Então, ele tem uma estrutura focada ali realmente na gestão dessas entregas, tá? Que é muito importante também para trazer uma governança maior, tá? Falando em governança, a gente tem também o monitoramento tributário, né? Que nada mais é do que você cadastrar ali uma operação e sempre que tiver uma alteração na legislação que impacte ali nesta operação, então, por exemplo, uma venda de chocolate do Rio Grande do Sul para São Paulo. Vou cadastrar aqui essa operação, ele vai monitorar ali para mim, né? Sempre que esse NCM sofrer alguma alteração ali de alíquota ou ele entrou em pauta, ele traz ali o monitoramento dessa operação, tá? Além disso, a gente consegue consultar também operações ali em tela. Então, eu quero consultar uma operação da mesma forma que eu disse, pode ser, né, um chocolate saindo de um estado para o outro. Eu preciso ter o NCM, basicamente, e de onde vem e para onde está indo a mercadoria, tá? A gente consegue fazer essa consulta também em tela. Além disso, é possível fazer em lote, tá? Também é importante, se quiser fazer uma consulta ali em massa, também é possível, tá bom? Controle de estoque ali com base nas obrigações acessórias. Auditoria também aqui de XML, né? Então a gente fala aqui em cima de auditoria de obrigações acessórias e a gente tem também a auditoria separada aqui de XML, tá? A gente separou em duas telas diferentes porque a gente sabe que a volumetria de XML é muito grande, tá? Então é interessante ali tratar de forma separada os XMLs, ok? Mas é importante vocês saberem que o XML ele também pode ser auditado unitariamente, tá bom? A gente tem o gestor de risco de auditoria, né? Então imaginem que a gente vai estar auditando aqui obrigações acessórias e à medida que essas obrigações estão sendo auditadas, eu posso ter pontos ali, né, a serem tratados, né, algum apontamento e eu posso gerir esses apontamentos, né? Atribuindo profissionais ali para fazerem essas correções, tá? Então a gente consegue ter uma tela ali também de gestão para esses riscos. A gente cadastra ali os riscos e atribui data, né? Data de entrega, consegue colocar mais informações ali para acompanhar a adequação desse risco, né? A correção, né? Desse risco, ok? Desse apontamento apresentado. A gente tem também aqui, né, eu vou falar bem brevemente, caixa postal e gestor de CNDs. Caixa postal, basicamente, ele vai unificar ali algumas fontes de caixa postal. Então, hoje a gente tem, né, a gente traz mensagens ali do ECAC, traz mensagens da Cefaz também. A gente tem cerca de 15 estados ali que a gente consegue trazer as mensagens também, unificar aqui no Text Analyzer. Ou seja, eu não preciso dar procuração ou distribuir o certificado ali entre os profissionais ali da área, tá? Eu consigo vincular o certificado apenas no Text Analyzer e o Analyzer busca essas informações ali nas fontes de caixa postal para serem lidas no Analyzer, tá? Isso é muito legal também. E nesse sentido, a gente tem também aqui o gestor de CNDs, tá? Então a gente tem CNDs homologadas, que a gente consegue fazer ali a renovação dessa CND, a gente consegue mostrar ali quantas CNDs tem, quais são, tá? Para fazer essa renovação automática. Então, uma vez cadastrada a CND ali no portal do Text Analyzer, a gente, né, a partir do parâmetro que vocês colocarem, eu quero que renove a cada 10 dias, a cada 15 dias, enfim,
a gente faz essa renovação ali automática também, tá? Ou seja, vendo em termos gerais aqui a solução, o que que a gente entende, né? Onde ela se encaixa ali no meu roteiro, na minha história dentro da área de techs? Como um pilar de governança, tá? Então, um pilar que vai trazer mais segurança na operação, tá? Seja na parte de auditoria, né? Ou seja na parte também de acompanhamento ali dessas obrigações, acompanhamento de caixa postal, de CNDs, tá? Acompanhamento da tributação também, ok? E, além disso, a gente está trazendo novidades agora de reforma tributária, tá? Então, falando principalmente aqui de reforma, o que que a gente está trazendo para a solução? Vendo aqui de forma geral, né, a gente consegue ver que ela é um conjunto aqui de várias aplicações, tá? Que vão agregar aí certamente no dia a dia de vocês. Então, a gente está trazendo mais algumas aplicações, tá? Para justamente, né, uma aplicação de captura ali de nota fiscal de serviço para auditoria, tá? Que é um pilar que estava ali e tinha um espaço para a gente tratar também. Uma aplicação de mapa fiscal, que ele vai fazer uma validação ali na operação que vocês estão fazendo. E, principalmente aqui, a ferramenta de reforma tributária, tá? O que que ela vai fazer? Ela vai fazer ali simulações, tá? Então, com base ali nas obrigações acessórias que vocês têm, onde existem operações abertas, então o SPED fiscal, por exemplo, ou um FD contribuições, que são obrigações que abrem operações, né? Ou seja, tem linhas de operação ali abertas nessas obrigações. Então, a gente, através desse arquivo, a gente vai fazer ali simulação. Que simulação? Então, eu pego uma operação, por exemplo, vou usar de novo aqui o chocolate. Então, comprei um chocolate, ele tem NCMX, tem o CFOPY, tem aqui todos os impostos aqui demonstrados na obrigação que eu já entreguei, tá? Com os impostos atuais, e vou fazer, né, o apontamento do IVA dessa operação. Então, com base na Lei Complementar 214 e seus anexos, a gente já consegue verificar o quê? Se aquela operação ela vai ter redução de 60%, se vai entrar na regra geral, se tem redução de 30%, se ela é isenta, né? Então, o que que a gente já tem de concreto para a reforma tributária? Lei Complementar 214 e seus anexos. O que a gente ainda aguarda de definição? Decretos de estados e municípios, né? Tendo ali sua autonomia para aumentar ou diminuir as alíquotas, né? A gente sabe que benefício fiscal, pelo menos da forma que é hoje, né, eles vão acabar, e a ideia é de que os estados e municípios façam essa balança comercial, né, de alíquotas ali, que vai, de onde vai ser mais caro, de onde vai ser mais barato, e isso, né, muito em linha aí com a formação do comitê gestor do IBS, ok? Então, a ideia aqui tá, é justamente trazer o olhar analítico para a gestão dessas operações. Por quê? A gente vai ter uma operação, uma apuração assistida, né? A gente não vai ter mais entrega de obrigação. Lógico que vai até 2032. Mas falando do cenário de reforma, a ideia do profissional de techs é voltar os olhos totalmente ali para a gestão, tá? Então a gente não vai ter mais operação, entrega ali de obrigação, reporte para o fisco, a não ser que vocês sejam de empresas ali que se enquadrem na DER, tá? Mas geralmente ali a DER ela é mais voltada ali principalmente para o setor financeiro, SAF, né? Tem alguns outros tipos de empresa, mas geralmente empresas que não emitem documentos fiscais, tá? Que não emitem ali notas fiscais. Outras empresas que antes não, outras, não empresas, né? Mas outras indústrias ou outras operações ali que não emitiam documento fiscal também agora vão ter que emitir, né? Então, por exemplo, passagem aérea vai ter que ter nota fiscal, é, conta de água vai ter que ter nota fiscal, né? Algumas operações que antes não tinham emissão de nota, agora vão emitir, tá? E quem não vai emitir vai acabar caindo ali na entrega da DERE, ok? Ah, falando aqui de documento fiscal, tá? Eu entendo que, assim, o documento fiscal, a nota fiscal em si, ela vai ter um protagonismo muito maior agora na vida do profissional de tax, né? Tudo vai girar em torno da nota fiscal. Então, primeiro, né, eu vou comprar insumos ali, eu vou ter créditos para tomar desses insumos, eu preciso entender o quanto o meu fornecedor, né, tem ali de carga tributária, eu preciso entender como ele forma o preço dele, tá? Isso a gente vai tratar aqui na simulação. Então, a gente vai simular, né? Não só o que eu estou vendendo, mas o que eu estou comprando também. Por quê? Se o que eu estou comprando vai ficar mais caro, eu vou ter uma margem menor e eu preciso ajustar essa margem, tá? Então, a ideia é trazer aqui, nessa simulação,
é justamente esse olhar ali de análise e planejamento para a reforma, tá? Porque a gente sabe que várias áreas vão ser impactadas, né? Então, o setor de compras vai ser muito impactado, né? Além, claro, do setor fiscal, setor jurídico, adequando o contrato, enfim. A gente precisa saber ali, claro, né? O que que o fornecedor vai fazer também com o preço dele e também olhar para o preço interno aqui, o preço de comercialização das mercadorias, tá? E serviços também, claro. Então, é justamente aqui olhar para esse cenário de simulação, de comparativo de preço, comparação de cenário, tá? Simulação e projeção, ou seja, olhar para cada ano de reforma tributária, olhar para cada variação, né? A gente sabe que à medida que a gente vai ter impostos diminuindo, a gente vai ter os novos aumentando. Então, olhar para cada ano e saber quanto que eu vou ter de IVA aqui nesse ano, quanto que eu vou ter de imposto atual, tá? Isso é muito importante também, ok? E claro, né, trazer aí uma simplificação para essa operação, tá? Uma vez que é uma plataforma bem simples ali de ser operada também, tá? A gente está trazendo como novidade aí para o Text Analyzer um assistente de IA, tá? Que ele vai atuar aí principalmente nos resultados, ali nos diagnósticos que a solução entrega, dá um entendimento maior ali para o usuário, tá? Então, uma auditoria, por exemplo, que hoje ela entrega ali, né, como está aqui na parte de cima, né, ele fala, de acordo com os dados contidos no arquivo, XYZ aqui, é, a gente entende que esse campo aqui deveria estar preenchido, enfim, mas agora ele vai além, tá? Ele vai pegar todas as auditorias que foram feitas naquela obrigação específica e vai elencar é, por impacto. Então ele vai falar, ó, então ele vai primeiro mostrar ali quais auditorias foram mais apontadas, né? Então, quantos apontamentos tiveram ali por tipo de auditoria, vai elencar ali por uma ordem de criticidade também, para dar um embasamento maior para o analista começar a trabalhar em cima desse diagnóstico, tá? Então, o analyzer ele sempre deu o diagnóstico, e agora, além do diagnóstico, ele vai dar o caminho também ali, né? Um norte ali, vamos dizer, para o analista atuar. Tá? Por que que eu falo de auditoria e falo de projeção de reforma? É muito importante que para fazer aqui esses cálculos de reforma, né, como eu falei, eles vão ter como base ali o SPED fiscal, FD contribuições ou até mesmo XML ali unitário. Você pode fazer também com XML unitário. É importante que esses documentos estejam auditados, tá? Por quê? Uma vez que você, cenário hipotético aqui, tem uma obrigação e vou fazer ali minhas simulações em cima dela, tá? Se eu tenho muitos apontamentos em cima dessa obrigação, significa que a minha projeção não está 100% correta, tá? Então, a ideia é o quê? Dentro do próprio Analyzer, a gente faz a auditoria, feitas as auditorias, eventuais correções, enfim, tendo o arquivo final, a gente faz, assim, a projeção em cima de um dado mais rico, tá? Um dado curado ali, um dado que foi trabalhado, ok? Isso traz uma segurança muito, muito legal também para a operação, tá? Então, aqui a gente já falou de várias vertentes aqui do Analyzer, o assistente de IA chegando aqui também para apoiar e, principalmente agora que a gente vai falar, a gente já vai entrar na solução também para explorar os novos add-ons do Text Analyzer, que são as 3 aplicações novas aí que a gente está trazendo, tá? Para comercializar. Então, primeiro, aplicativo de reforma, tá? É só um briefing aqui. Então, a gente vai ter ali os dashboards, vai ter o cenário, né? Então, comparativo de cenários, cenário atual, cenário de reforma, o cenário otimista para a reforma, o cenário conservador. Então, a gente vai ter algumas comparações ali para fazer em tela também, tá? Que é muito legal, dá uma liberdade muito grande ali para o usuário. Além disso, a gente vai ter um mapa fiscal, onde você vai inserir ali informações de uma operação e ele vai corrigir se ele tiver um erro, por exemplo, eu coloquei um CFOP de saída numa operação de entrada, ele vai corrigir esse CFOP, tá? Então, qual que é o tipo ali, o tipo, qual que é a finalidade ali daquela operação? Então, se o CFOP estiver errado, ele também pode mudar, ele vai corrigir esse CFOP, tá? Então, ele vai olhar ali para a operação e verificar se aquela operação está correta, ok? E também aí um espaço que a gente tinha para preencher, que é o de captura ali e auditoria de notas fiscais de serviço, tá? Então a gente tem prefeituras homologadas aí, tá? E onde a gente captura a nota de serviço para auditoria, tá? Então ela é puramente ali para auditoria. A gente audita de uma nota de serviço, tá, pessoal? É, Parece simples, mas é o que mais trava ali um processo de inbound.
que é basicamente a verificação ali das retenções contra o item de serviço. Né? Tem item de serviço que, por exemplo, a advocacia é um número aqui na tabela de São Paulo, na tabela do Rio de Janeiro é outro número. Ou às vezes, né, é o mesmo nome, ou às vezes o mesmo número, e tem finalidades diferentes dependendo do município. Então, causa dúvida ali, gera dúvida mesmo aí no profissional de tax às vezes, tá? Se aquela retenção ela deveria ter sido efetuada ou não. Então, a gente olha aqui para esse documento fiscal e cruza ali com a nossa base de dados para verificar se essa retenção ela é devida ou não, tá? Bom, agora eu vou navegar com vocês aqui na solução para a gente demonstrar, né, o potencial aqui da solução. Deixa eu só atualizar a página. Vamos lá. Então, Text Analyzer, tá, pessoal? Fiz aqui o acesso, só lembrando que é muito importante também aqui na parte da esquerda, a gente tem sempre vídeos, tá, de treinamento, vídeo de treinamento avançado para a utilização da solução. Aí, nossa, mas tem que ficar vendo vídeo, vai demorar muito. Eu vou entrar nesse aqui, ó, Austerity XML. Eu não vou passar o vídeo, mas só para mostrar para vocês o quão é simples operar no Text Analyzer. Vamos ver o tempo do vídeo. 3 minutos de vídeo, tá? Deve estar pequenininho, mas ó, 3 minutos e 5 segundos de vídeo. Então, cada operação aqui, eu imagino que umas 2, 3 vezes que vocês façam, vocês já vão ficar craques aqui na atuação com o Analyzer, tá? Então, cada operação ela tem vídeos aqui para você assistir, tá? Que torna muito mais fácil aqui a utilização, tá? Então, dentro da própria solução, a gente tem esses vídeos aqui de demonstração. Eu vou falar das novidades. Então, uma novidade que a gente tem, como eu falei, é o assistente de IA. O que que ele faz, né? Então, eu vou pegar uma auditoria que a gente faz, pegar um SPED fiscal aqui, por exemplo, e eu vou abrir ele, pegar esse aqui. Isso aqui é uma auditoria, tá, pessoal, que ele faz. Então, fiz a auditoria do quê? Do SPED fiscal, tá? Foi concluído esse processamento, tem o período, empresa, CNPJ, enfim, tá? Ele me deu aqui em cima, ó, eu tenho 17 itens de erro apontados, 51 itens de divergência, 2 benefícios e 88 relatórios. Então, eu posso entrar aqui, né, nos erros, vou verificar, né? Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, tive 5.506 operações aqui que estavam com campo sem preenchimento, tá? O campo 0200 desse PED fiscal, do registro 0200. Posso abrir, claro, e ele vai me dar aqui, né, esses registros, tá? E os tipos de item. Lembrando que no Excel também eu posso abrir isso no Excel, navegar de forma tranquila, tá? Então aqui, por exemplo, ele vai me dar o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? De acordo com os dados contidos nesse arquivo, não há informação de alíquota de CMS aplicável ao item mercadoria nas operações internas, cujo o registro de preenchimento é obrigatório, tá? Ele dá uma dica aqui do guia prático do FD ICMS, IPI, tá? Vai dar, né, primeiro a dica e depois ele dá o fundamento legal, tá? Isso aqui é muito importante, claro, é o diagnóstico desse apontamento. Só que eu quero mais. E aí é onde o assistente de IA vai entrar, tá? Então, voltei aqui para minha tela inicial, onde eu tenho, né, todos os itens aqui. Aí eu falo, poxa, mas deu um monte de item aqui, por onde que eu começo? Deixa eu clicar aqui, por exemplo. Deixa eu voltar. Ai, eu acho que... Deixa eu só ver uma coisa. Hum. Deve estar... Eu vou pedir desculpa aqui, porque deve estar em manutenção, tá? Mas assim, a gente tem um botão roxo aqui em cima. Deixa eu ver se outro protocolo vai. Creio que não, creio que tá, eles tiraram para fazer algum ajuste. Mas o assistente de IA, o que que ele vai fazer? Ele vai elencar tudo que eu tenho ali, né, por prioridades. Então, por exemplo, esse item aqui, ó, de erro, que tem 5.000, deixa eu pegar erros. Tem um erro aqui, por exemplo, que ele tinha 5.000, ó, vou pegar esse aqui, ó, 3.641 itens aqui no relatório. Relatório não, eu quero erro. Deixa eu pegar erro de novo. Ah, é porque eu estou em outro. Claro que não vai ter o de 5.000, porque eu estou em outro protocolo.
Eu vou pegar aquele mesmo protocolo, ó, vou nos erros aqui, eu tenho um que tem 5.506 aqui em quantidade de linhas, tá? Que eu tenho esse tipo de erro. Então, ele vai mostrar aqui por quantidade, né? Ele vai mostrar primeiro essa, depois a que tem mais erros sucessivamente e assim por diante, tá? Então, o assistente de IA, ele vai justamente dar esse direcionamento de por onde começar a atuar, tá? Só vou pedir desculpa aqui, porque por algum motivo ele tá fora, tá? Hoje de manhã eu consegui entrar, ele estava aqui, mas ele é um prisma roxo que fica aqui em cima, tá? Deixa eu seguir. Uma novidade muito legal que a gente tem também aqui é na consulta de regra tributária. Deixa eu pegar um NCM. Ó, vou pegar um exemplo aqui mesmo, desse NCM, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui sempre teve no Analyzer, tá? Ele é a consulta de regra tributária, então ele vai trazer ali o ICMS, o IPI, né? O PIS/COFINS, ele traz ali as tributações. Então, eu vou pôr, por exemplo, aqui um regime não cumulativo, vou consultar. Vamos ver o que ele vai me falar. Então, aqui é o NCM de outros, né? Então, eu tenho até aqui, ó, embreagem eletromagnética, tá? Eu tenho os tipos ali de descrição desse NCM, qual alíquota eu tenho para cada tipo de descrição do NCM. E a gente já tem aqui a parte de reforma também, tá? Então, ele vai olhar para esse NCM e vai olhar na Lei Complementar 214, onde está o enquadramento dele. Como assim enquadramento? Se ele vai ter alguma redução de alíquota, se é regra geral. Aqui, como a gente está vendo a alíquota cheia, entende-se que esse NCM ele entra na regra geral. Tá? Ele não vai ter nenhum tipo de redução, a princípio, de alíquota. Então, ele vai ter aqui ó, a alíquota de IVA utilizada, IBS 17,7, CBS 8,8, totalizando ali 26,5%, que é a alíquota padrão ali para a reforma tributária, né? A alíquota de IVA. E claro, né, tende aí, vai ter suas mudanças também a depender do cenário da operação, que vai vir via decreto dos estados e municípios, né? Se aquele município ele vai ter uma alíquota menor do IBS municipal, se aquele estado vai ter uma alíquota menor do IBS estadual. Então, essas informações ainda, né, não foram decretadas, a gente aguarda a atualização desses decretos para poder, né, atualizar aqui na ferramenta também, tá? Mas, a princípio, o que a gente tem de concreto de reforma tributária, que a gente já sabe que vai impactar, é se vai ter redução de alíquota ou não ali, baseado na Lei Complementar 214. Então, aqui ele fala, ó, previsão de alíquota máxima para esse NCM. Então, além de todas as consultas que a gente já tinha, né? Então, consulta de PIS e COFINS, consulta de CMS interestadual, interno, substituição tributária, tá? A gente tem também aqui a consulta de reforma, também na solução, ok? Então vamos lá, a gente fez ali a auditoria, fez as consultas tributárias, agora eu quero ver como que isso fica no cenário de reforma. Então a gente vem aqui na aplicação de reforma, tá? Vou voltar aqui na tela inicial para a gente ir junto, ó. Tem a aplicação de reforma aqui no final. Vou fazer aqui, né, uma projeção, com base em quê? Então vou mostrar aqui nas origens, cliquei aqui em origens, para falar como que eu vou ter esses dados. Eu vou ter eles baseado em um SPED fiscal e um FD contribuições. Tá? Então, eu fiz a importação aqui no SPED fiscal e de um FD contribuições, o que vai me gerar insumos para quê? Para projetar. Então, eu tenho aqui uma empresa teste e fiz aqui uma projeção com base nas obrigações ali que eu falei, no SPED contribuições, no SPED fiscal e no FD contribuições. Tá? O que ele está me dando de diagnóstico aqui logo de cara? No meu cenário mais otimista, eu ainda vou ter 12,87% de aumento de carga tributária. Tá? Vai me dar meus tributos atuais e os tributos de reforma. Tá? Eu posso filtrar aqui, tá? Filtrar mês, enfim. Ele vai me dar primeiro esse dashboard, ok? Vou ter ali detalhes de apuração, então ele vai abrir aqui os impostos atuais que você declarou, tá? Estão declarados ali nas obrigações. E vou ter os débitos e créditos aqui do IBS CBS também, resultando no meu tributo atual, tá? O tributo de reforma ali, o tributo atual comparado com o tributo de reforma. Vou para as receitas aqui, eu posso enxergar, né, o que está compondo esse débito, esse crédito. Então, a gente tem as mercadorias, serviços, a gente consegue ver o enquadramento delas ali já na Lei Complementar 214. Então, o que está na regra geral.
o que eu tenho de operação que está com redução de 60%, então a gente tem aqui dispositivo de acessibilidade para pessoa com deficiência, a alíquota com redução em 30%, redução, né, para zero, Zona Franca de Manaus, então a gente tem aqui, né, abertas as receitas e também os custos e despesas, tá? Como eu falei, a gente não vai olhar aqui só para a receita, a gente vai olhar também pro só um segundo que eu cliquei errado. A gente vai olhar também ali para os custos, tá? Que são muito importantes também, que vão, né, impactar com certeza ali no meu preço de venda, tá? Tudo bem, bem legal até aqui, mas eu quero mais. Isso aqui, por enquanto, não é muito conclusivo, tá? Então vamos entrar aqui no comparativo de preço. O que que o comparativo de preço vai fazer? Então eu tenho aqui, né, aberto as receitas e despesas. O comparativo de preço ele vai entrar ali linha a linha, tá? Naquela operação para me retornar aqui a variação dessa operação. Então entrei aqui, tá? Vou colocar aqui 2026, por exemplo. Eu tenho PIS e COFINS em 2026, tá? Em 2027 eu não tenho mais, porque já foi feita a transição. Então, vejam, eu tenho aqui em 26, eu tenho IBS CBS? Tem, porque eu tenho a alíquota teste de 1% aqui dividido em IBS CBS, tá? Tem os tributos por ano, tá? Ele vai me dar informações, claro, primeiro, informações gerais, tem a informação total dos itens sem tributos, valor unitário dos itens aqui consolidado, tá? E aí ele vai me dar os impostos. Então ele vai me falar, ó, em 2026 eu vou ter uma diferença, tá? E em 27 eu vou pagar mais imposto, tá? Vou zerar aqui o PIS e COFINS, porém meu CBS ele já vai estar cheio, tá? 2028 eu não vou ter tanta movimentação, vou manter ali essa diferença. 29 eu começo a transição aqui do IBS, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, 2028 o IBS se manteve em 14 mil, 29 começa a transição e diminuindo os impostos atuais. Então a gente vai 2030, 31, 32, até que chega a 33 eu tenho efetivados aqui IBS, CBS em sua totalidade, tá? E não vou ter aqui o PIS/COFINS e ISS como é hoje. Ele me dá em tela 10 itens com maior aumento de tributação, tá? Que é muito importante também, itens com maior redução de tributação e empresas com maior diferença ali com quem eu tenho relação comercial. Então, eu tenho um fornecedor que vai aumentar muito o preço dele ali em quesito de impostos. Então, ele vai trazer um top 10 ali também, o que vai aumentar, o que vai diminuir, ele vai pegar pela diferença, tá? Mas o mais legal é a gente extrair isso, tá? Em tela, claro, é muito importante. Porém, como a gente sabe, né, um arquivo de SPED fiscal ou de FD contribuições, ele tem milhares de linhas. Tá? Então, a gente disponibiliza aqui, claro, o Excel também para tratar linha a linha cada operação, tá? Eu só vou deixar ele processar aqui, ele não demora muito, acho que um minutinho ele já vai ter processado. Então, aqui em tela a gente tem os dados mais sintéticos, né, da operação. E no Excel aqui já está pronto, ele vai me dar o analítico. Então, eu vou fazer o download disso. Aí ele já baixou. Cliquei aqui para abrir. Só carregar o Excel aqui um minutinho. Foi. E aqui, para mim, que está a cereja do bolo, tá? Primeiro, ele vai trazer aqui os dados de apuração, que tem tela também, tá? E por abas, eu vou aumentar, tá? Vou dar um zoom aqui. Por abas, ele vai me trazer cada linha uma operação. Mas não é que ele traz uma nota fiscal por linha. Ele abre essa nota fiscal em várias linhas por operação que tem dentro da nota. Então, eu tenho uma nota com 10 operações. Ele vai trazer 10 linhas aqui, tá? Ah, então, deixa eu pegar aqui uma aba. Só um segundo, deixa eu tirar o modo. Deixa eu fechar o slide. Aí, boa. Então, ele vai me trazer por aba, né? Ele vai me trazer por fonte de informação. Então, primeiro eu tenho aqui, ó, EFD contribuições, serviços prestados e tomados. EFD contribuições, entrada de mercadoria, tá? O C170. EFD contribuições, saída de mercadoria, C170 também. E tenho ali informações do SPED, né? Então, energia elétrica, SPED mercadorias, tal, que eu tenho de mercadoria dentro do SPED, SPED transportes.
ok? Eu vou focar aqui, deixa eu só ver quantas linhas eu tenho. Vou pegar o FT contribuições aqui de entrada de mercadoria, para a gente elucidar aqui de uma forma mais simples, porque eu tenho aqui nas outras abas o mesmo tipo de informação, basicamente, porém eu tenho um volume muito maior, tá? Vou pegar essa aqui é mais simples para a gente olhar e já ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, o que que eu tenho primeiro, né? Aumentei aqui o tamanho, o ano de transição. Então, eu vou tirar 2025 aqui, porque não é ano de transição, mas a gente tem a informação que foi declarada, tá? Então, basicamente, o que que ele vai trazer nas primeiras colunas, né? Primeiro, eu tenho o ano de transição, então eu tenho aqui, né, até 33, para eu entender a variação desse imposto ao longo dos anos. Tenho aqui a origem da informação, tá? O FT contribuições, grupo de mercadorias, e aqui começam os dados que eu declarei. Então, eu declarei essa nota fiscal, eu tenho a chave da nota, o número da nota. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil ainda, eu vou filtrar apenas uma nota. Então, ó, peguei essa 945338, tá? Então, ó, ela tem duas operações dentro dela, tá? Ela tem duas linhas aqui. Então, tenho 2026, 2027, 28. Tenho duas operações aqui nessa nota e ele vai me trazer essas duas operações a cada ano, como ela vai se comportar, tá? Então, é a mesma nota, o valor é o mesmo, porém, vai mudando ano a ano aqui, tá? Então, vamos mais para frente, a gente vai ver aqui, né, informações cadastrais, nome, CNPJ, o código do item, tá? A descrição desse item, o estribo de fixação de para-choque, ah, traz o CFOP, tudo que foi declarado ali na obrigação, tá? Então, a quantidade de itens, tá? ICMS, IPI, tá? O PIS, CST-PIS, CST-COFINS, a alíquota de PIS, a alíquota de COFINS, o cálculo, tá? A base de cálculo, tá? Aqui o COFINS também. E aqui tá a parte mais legal. A partir dessa coluna, AU, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar para essa operação e vai diagnosticar. Vai falar, ó, em reforma tributária, sua operação vai ter redução de 60%. E isso é linha a linha, tá? Eu vou até tirar aqui, eu vou pintar só o que é 60%. Eu vou tirar o filtro rapidinho, só para vocês verem, ó. Não são todas as operações que têm redução em 60%, tá? Tem outras notas fiscais, por exemplo, que entram na regra geral, tá? Mas aqui nessa nota que eu peguei, as duas operações, elas têm redução de 60% de alíquota, tá? Eu vou filtrar ela de novo aqui para a gente ir lá para frente. Aqui, né, primeira linha 2025, que não é interessante para a gente vai ver a partir de 26 para frente. Então ele fala, né, vou ter uma redução de 60% no meu IVA, ou seja, aquela alíquota total de 26,5 vai ser reduzida, tá? Mas qual vai ser? Qual vai ser essa alíquota? Então ele vai me dar aqui por ano, então IBS, né? E deixa eu só congelar aqui essa primeira linha para a gente ver o ano de transição que fica mais legal também. E eu vou tirar 2025. Então, ó, tem o de 2026 para frente. Vou pintar aqui também para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, ele vai me falar, ó, já me deu aqui o diagnóstico de que eu vou ter redução, com base em quê? Qual que é o fundamento legal? Lei Complementar 214 de 2025, anexo 5º, que trata de dispositivos de acessibilidades para pessoas com deficiência, tá? Então, esse para-choque aqui, esse estribo que a gente está falando, ele é uma finalidade aqui, tá? De dispositivo aí para pessoas com deficiência, por isso ele vai ter uma redução de 60% de alíquota. E ele calcula, tá? Então ele vai me falar, ó, até 2028, meu IBS vai ser 0,1%. A partir de 29, que é a transição do IBS, ele vai começar, né, gradualmente. Então ele vai ser 71% em 29, 1,42 em 2030, 2,12 em 31, e assim sucessivamente até chegar no IBS final, que é 7,08, tá? Pro IBS, ou pro CBS é a mesma coisa, tá? E além disso, ele calcula. Então, ele vai me dar o valor unitário de CBS, de IBS aqui, CBS, o valor total da nota, tá? Aí ele já vem pro CBS, né? A mesma coisa. Então, ele vai me falar, primeiro, em 26 eu vou ter a alíquota teste 0,9,
e aí eu já começo aí a transição efetiva em 27 e assim vai seguir até o final, né, com 3,52%, ok? À medida que o CBS já transiciona totalmente em 27, eu já vou ter essa alíquota como padrão, né, a partir daí em diante. E, claro, sempre calculado também, por quê? Porque eu vou comparar o preço, né? Eu vou querer saber qual que é o valor do item hoje, com o imposto de hoje, o valor do item sem impostos, então a gente tira ali os impostos do item e compara aqui com o cenário atual, o cenário de reforma, tá? Ou seja, tem os valores aqui também calculados, tá? O valor unitário, o valor total aqui da nota, tá? E ele vai me dar aqui, principalmente, tá? Aqui que é o legal, qual que é a diferença nessa unidade aqui que eu estou vendendo, tá? O que eu vou ter de impacto? Então, ó, vai ser 22 centavos mais barato aqui em 26, 16 centavos aí em 27, assim sucessivamente, tá? Até que no final eu vou ter um aumento de preço de 1 centavo. É que essa é uma operação pequena. Deixa eu pegar uma outra nota, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho uma nota maior. Eu creio que sim, um valor maior. Essa nota já é maior, tá? O valor é 437 mil. Então aqui a gente consegue ver de forma mais evidente, tá? Qual que é o impacto dessa operação? Por ano. Então, 26 eu vou ter uma redução de 68 mil, tá? E em 27 eu vou ter uma redução de 20 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, qual que é o meu diagnóstico para essa operação? Eu vou ter uma redução de preço para esta operação, tá? Então, a ideia aqui, a ideia não, né? A finalidade é justamente evidenciar para vocês, por operação, o que que vai aumentar, o que que vai diminuir de preço, tá? Com base em quê? Em legislação concreta. É claro, você pode, né, fazer ali ajustes, aumentar, diminuir essa alíquota, porque já espera que vai ter algum benefício. A gente tem na tela aqui do Analyzer essa opção, aqui, por exemplo, na projeção, tá? Aqui nas receitas, eu vou ter um imposto maior aqui, né? Então, eu posso aumentar aqui o meu cenário conservador para 28%, tá? Posso diminuir. Ele está dando aqui 25,45, tá? Com base na minha obrigação, mas eu posso fazer comparativos também, tá? De alíquotas maiores e aí ter visões aí diferentes também para essas comparações. O que é legal também é que a gente tem um simulador, da mesma forma que eu mostrei aqui os débitos e créditos, tem nas operações que a gente usou como insumo, a gente pode ter aqui esse esqueleto para gerar um insumo. Então eu quero colocar aqui, eu quero fazer um cálculo mesmo. Eu vou criar esse cálculo, eu vou colocar aqui que meu serviço vai ser 100 mil, né, que a minha mercadoria aqui, dispositivo médico, vai ser 150, né, por exemplo, enfim, a gente tem essa estrutura liberada também para vocês fazerem ali o cálculo de uma forma livre, tá? E também aqui com os custos. Então, eu vou ter receitas e despesas que vão me gerar débitos e créditos de BS-CBS, tá? Então, a ideia aqui é deixar também essa ferramenta livre para vocês utilizarem aí, fazendo, né, ajustes aí que acharem necessário para o negócio de vocês. É legal que aqui a gente também tem a consulta, né, de NCM, então eu vou pegar um aqui que eu já tinha consultado, vou consultar aqui, não quero outros, deixa eu ver aqui, vou pegar esse aqui. Vou consultar aqui, por exemplo, um item. Aqui eu consigo ver também ele por ano, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Tá, cadê minha barrinha? Ó, eu posso ir pro lado aqui, ele faz também aqui, ó, por ano, quanto que esse LCM aqui ele já tem é, previsto de IVA, tá? Então, ó, 10%, aí vai aumentando aqui o IBS a partir de 29, até que ele chegue em 17,7 com a alíquota cheia, tá? O CBS é a mesma coisa, né? Então, em 26 aqui a gente tem a alíquota teste, em 27 a gente já tem a alíquota cheia, e assim por diante a gente consegue, por NCM, também fazer essa consulta, né, aí ao longo dos anos, né? Entender aqui qual que é a tributação para esse NCM, o que está previsto já. E claro, vou colocar aqui em cima, né, de onde está saindo, tá? Qual que é o estado do emitente, qual que é o estado do destinatário também, claro, para as atualizações futuras que a gente vai ter, né, aí com os decretos de estados e municípios, como eu já falei. Bom, então basicamente, né, o que a gente vai fazer aqui no cenário de reforma? A gente vai poder olhar para a operação que você já tem, né, fazer um diagnóstico ali daquela operação, com toda uma riqueza de detalhes,
mostrando ali o que que vai aumentar, o que que vai diminuir na tributação, fazer essa consulta em tela, também que é muito interessante, tá? E, lógico, trazer ali o lado de gestão. A apuração assistida, ela não vai ter mais ali uma operação, né? A não ser as conciliações. A gente vai ter que conciliar créditos e débitos ali das operações, mas basicamente o que vai diferenciar um profissional de tax vai ser a capacidade analítica dele, tá? E aqui a gente traz uma ferramenta que vai potencializar muito, né, e vai gerar muito insumo para análise e para gestão de dados de tax aqui para os profissionais, tá? Então, a riqueza aqui é justamente trazer, né, esse lado analítico, facilitar ali o usuário, né, de entender o que está acontecendo na operação. Ah, a gente tem também, eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? A parte de nota fiscal de serviço, né, a captura e a auditoria da nota fiscal de serviço. Então, por exemplo, vou pegar uma nota, a gente tem todos os dados da nota, pode ver o XML, tá? Pode ver a nota. A gente tem aqui, ó, não foi retido nada. Porém, se eu vier aqui no semáforo, que é a auditoria dessa nota, ele vai me falar, ó, eu tenho o quê? O que que eu tenho de diagnóstico aqui? Eu tenho 5 advertências. Ó, o serviço prestado sujeito à retenção de R sem a devida aplicação, tá? Então, a solução, ela tem essa inteligência aqui de cruzar ali o item de serviço com aquele município, entender a operação e verificar se deveria ter uma retenção ou não, ali destacada nessa nota, tá? Vale lembrar, né, que a gente vai ter retenção aí por um bom tempo ainda, tá? É, então, tem que ficar de olho. E a gente não sabe ainda a definição também do IR e do CSLL, tá? Muitas pessoas dizem que futuramente vai entrar no split, né? A gente não tem algo concreto ainda, se a gente vai ter... Assim, não faz muito sentido a gente modernizar todo um sistema de recolhimento, né? O PIS/COFINS ali, o ISS vindo para o IVA, e o IR e a CSLL continuarem ali com a emissão de DARF, tá? Mas a gente entende aí que precisa esperar, claro, alguma definição do fisco, mas a gente entende que por enquanto vai ter, né, ainda essa retenção enquanto a gente aguarda essa definição, tá? Então aqui basicamente notas fiscais de serviço, cruzar aqui item de serviço, município, verificar se está correta ou não, e também se aquele tipo de serviço ele tem ali ISS, por exemplo, no local do tomador, no local enfim, do contratante, ou do contratado. Isso, assim, a gente já tinha a auditoria de notas fiscais ali mercantis e a gente traz aqui essa novidade justamente para cobrir esse território que ainda faltava, que é a nota fiscal de serviço, tá? E por fim, a gente vai mostrar aqui o mapa fiscal, tá? Então, o que que o mapa fiscal faz? Ele consulta ali operações, né? Então, vejam, tem o CFOP aqui, por exemplo, de saída, tem um cadastro aqui de itens, né? Cadastrei esse item, eu vou poder consultar esse cenário. Então, eu coloco informações aqui da operação. Eu vou colocar aqui uma operação de entrada, só para demonstrar aqui que ele vai alterar esse CFOP, tá? Então, ele é consumidor final? Sim, não. Qual que é a natureza? Ah, eu vou fazer o seguinte, na verdade, não vou mudar só para a entrada, eu vou deixar a saída, mas eu vou mudar a natureza. Então, aqui, ó, produto acabado. Eu vou mudar para compra para bonificação. Vamos ver se o que ele vai me fazer. Mas, basicamente, a gente coloca aqui todos os dados cadastrais, né? Então, estado do emitente, qual que é o KNAI, por que o KNAI? Porque, eventualmente, a gente verifica também ali se esse KNAI ele faz sentido com aquela operação, tá? Então, a gente tem operações aqui, tem detalhes da operação para informar e vai consultar. Então, a gente tem esse OPLP 5401. Eu vou mudar aqui, né, para matéria-prima. Vamos mudar, então vamos consultar. Ó, ele já mudou o CFOP, tá vendo? Não é 5401, tá? Então, ele já faz ali uma correção nos dados ali que ele encontra que estão errados. Ele traz também valor de imposto, tá? Ele é como uma consulta de regra tributária que a gente viu antes, só que ela é um pouco mais voltada, um pouco não, né? Ela é bastante voltada para regras de operação, tá? Lá a gente consulta imposto, né, na regra tributária. Aqui a gente consulta, né, a operação como um todo aqui mais completa, tá? Então aqui é basicamente um validador ali de operações, onde a gente vai fazer ali, né, a consulta. É possível fazer em lote também, tá? Eu creio que aqui na parte de upload a gente lançou regra tributária, consulta em lote.
A gente consegue consultar em lote também ali na parte de reforma. A gente também tá incluindo aqui a parte de mapa fiscal também, para incluir diversos aqui, tá? Na consulta, para a gente consultar várias operações aqui de uma vez, tá bom? No geral é isso, tá? Falando de novo aqui, deixa eu voltar aqui no reforma. A ideia é trazer o lado analítico, tá? Então, o que o profissional de tax vai cansar de ver é dashboard, tá? Então, tanto aqui no Analyzer quanto no Tax One, a gente está olhando muito para essa vertente, tá? Então, trazer o profissional para o lado analítico, é, mudar ali a visão, trazer a estratégia para junto ali do profissional, tá? Dar esse direcionamento é o que a gente está trabalhando aqui no Analyzer, tá bom? Creio que a gente conseguiu entrar bem aqui. Não sei se alguém tem pergunta. Fiquem à vontade, Guilhoto também, tá? Se quiser complementar com alguma informação. Creio que a gente explorou bem aqui a ferramenta. Muito bom, Vinícius. A gente conseguiu ver nesses poucos minutos aqui que nós tivemos uma ferramenta poderosíssima para o novo petróleo, né? O novo petróleo que é justamente conseguir fazer análise dessas informações, né? Conseguir trabalhar, ter essas visões. Vai ser muito importante para as empresas para se preparar justamente e conseguir fazer uma organização tributária com os encerramentos de incentivos fiscais, as mudanças de carga tributárias, os novos cenários que têm aí passam a ter incidência de impostos, né? Então, Uhum, é fundamental ter uma ferramenta como o Tax Analyzer como seu maior aliado. E o que é mais legal e interessante dentro desse processo é o fato de ser uma ferramenta que tem uma implementação super ágil, super rápida, uma implementação sim. curtíssima. Uma semana você está com a ferramenta online funcionando, com todo o time capacitado, treinado, com diversas possibilidades de automação, né? Ele consegue fazer a automação, principalmente das auditorias ali, as análises, e tudo aquilo que ele dá de visibilidade dessas informações para gestão e controle. E mais, né? É uma ferramenta que, por tudo aquilo que ela entrega para as empresas, tem um custo assim para lá de acessível, né, Muito Vinícius? bom. Custo muito acessível. E Isso que aí. ajuda muito dentro desse processo aí de transição que as empresas estão fazendo aí para o nosso atendimento à reforma tributária. Nós temos uma pergunta aqui. O Rodrigo Uhum. Andrade ele pergunta o seguinte, Vinícius: o cálculo de impacto da reforma por produto, por cliente, por fornecedor é projetado com base na FD atual? Sim, tá? É com base na obrigação atual. A gente olha justamente a estrutura atual, a gente não vai ter nenhum modelo novo ali a princípio de entrega de obrigação, né? Então a gente olha sim o modelo atual, tá? FD contribuições, SPED fiscal e XML. Tá? Então a gente olha tudo que tem de operação ali dentro dessas obrigações, desses arquivos, tá? Legal, muito bom. Mas não sei, Rodrigo, se tiver ainda alguma dúvida com relação a este ponto, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat como você preferir, tá bom? Complementando assim, pode ser no FD, pode ser no SPED fiscal ou no XML, tá? Então, ou por exemplo, não tenho XML, mas eu tenho uma operação, eu sei como que ela vai ser. Eu posso vir aqui na aba de consulta, consultar pelo NCM aqui, pelo estado, de origem e destino, tá? A gente tem também ali uma consulta em tela, tanto na consulta tributária quanto aqui também na parte de reforma. Legal, o Rodrigo deu um ok aqui. Outra pergunta do Márcio. Márcio Silva pergunta: o Tax Analyzer lê o Tax One? Tax One e Namespace já estão com os campos da reforma tributária? Boa. Hoje a gente ainda não tem integração entre o Tax One e o Analyzer. A gente tem integração entre o DFE, o Answers DFE e o Analyzer, hoje já rodando ali para o recebimento de notas fiscais ali mercantis, tá? Pro Tax One, eu sei que já entrou em roadmap, porém entraram outras prioridades, né? Então, hoje a gente está com uma frente muito importante ali no Tax One, voltada para conciliação, né? Voltada para contabilização ali da apuração assistida, né? Das operações que estão acontecendo ali. Mas o que acontece? Para automatizar essa parte de auditoria, a gente tem meio caminho andado, vamos dizer assim, para nos dizer todo. Tá? A gente tem o APA, que é o autoprocessador de arquivos.
Então, a gente tem um fluxo ali de entrega de obrigação, onde o arquivo da obrigação ele é salvo em uma pasta, onde o APA está apontado. O que que é o APA? Ele é um robô que ele vai pegar tudo que tem numa pasta e subir no Analyzer. Tá? Vocês apontam aí qual que é a pasta e o robô busca tudo que tem lá dentro. Então, uma rota aí, né, de automatizar essa importação é justamente criar esse fluxo de salvar o arquivo do TextOne ali que foi gerado em uma pasta que seja ali lida pelo APA, né? Ou replicar, né, os arquivos para essa pasta para que o APA consiga trazer de forma automática para o TextOne, tá? Legal, Vinícius. Bom, Marcio, se ficou ainda alguma dúvida, o microfone está liberado aí, você pode abrir para colocar ou então colocar no próprio chat mesmo, tá? Deixa eu beber uma água. Bom, pessoal, acho que nós não temos mais dúvidas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer muito a participação do Vinícius, abrilhantou Obrigado. bastante o nosso evento. Para você que nos acompanha até aqui, ou que posteriormente pode estar assistindo essa live dentro do canal das mídias sociais da LKM, ficou interessado em ter mais informações e entender como que o Text Analyzer pode ajudar, pode ter toda essa informação, esse canhão dentro da sua empresa, pode entrar em contato aí com o nosso time de profissionais. Agradeço a todos, uma excelente tarde e até o próximo webinar.